Boa noite. Hoje teremos nossa segunda aula do curso de extensão, Queimadas do Pantanal como contexto de interdisciplinaridade para a construção do conhecimento matemático e análise matemática nos anos finais do ensino fundamental. Hoje iremos abordar referente à situação do Pantanal. Entenderemos como que é esse bioma, a sua importância para o Brasil e também para o mundo. E ainda vamos analisar qual que é a situação das queimadas hoje. Lembrando que esse conteúdo será embasamento para os estudos de frações, porcentagens e também sobre os gráficos. O bioma do Pantanal é uma das extensões úmidas contínuas do planeta de maior escala. A sua área aproximada de 150.355 km² ocupa 1,76% da área total do território brasileiro, sendo influenciado por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai. O Pantanal sofre influência direta de três importantes biomas brasileiros: a Amazônia, o Cerrado e também da Mata Atlântica. Estudos indicam que o bioma abriga 263 espécies de peixes, 41 de anfíbios, 113 de répteis, 463 de aves e 132 de mamíferos, sendo duas delas endêmicas. Segundo a Embrapa Pantanal, quase 2.000 espécies de plantas já foram identificadas no bioma e classificadas de acordo com seu potencial, e algumas apresentam vigoroso potencial medicinal. Apesar da sua beleza natural exuberante, o bioma vem sendo muito impactado pela ação humana, principalmente pela atividade agropecuária. Assim como a fauna e a flora da região, que são admiráveis, há de se destacar também a riqueza das comunidades tradicionais, como indígenas, quilombola, os coletores de iscas ao longo do rio Paraguai, a comunidade Amolar e Paraguai-Mirim, que também vem sofrendo com toda essa degradação. O Pantanal vive atualmente a maior tragédia ambiental das últimas décadas. Apenas 4,6% do Pantanal encontra-se protegido por unidades de conservação, das quais 2,9% corresponde à proteção integral, 1,7% a unidades de conservação de uso sustentável. De acordo com o INPE, até o ano passado foram desmatados 24.918 km² do Pantanal, correspondente a 16,5% do bioma. O número equivale, por exemplo, a pouco mais de 4 vezes a área de Brasília. O levantamento do Ministério Público do Mato Grosso do Sul apontou que cerca de 40% do desmatamento na área do Pantanal do estado pode ter ocorrido de forma ilegal, pois não foram identificadas autorizações ambientais. Entre janeiro e maio de 2019, foram 64 alertas validados, que corresponderam ao desmatamento de 2.393 hectares do bioma. Neste ano, no mesmo período, foram 61 alertas, correspondentes a 11.000 hectares desmatados. Além das dificuldades dentro do próprio bioma, o Pantanal também é prejudicado duramente pelo desmatamento no Cerrado, que predomina na bacia do Paraguai, que envolve todos os afluentes do rio Paraguai. De janeiro a julho deste ano, foram registrados 4.218 focos de incêndios em todo o Pantanal. Nos mesmos meses de 2019, foram 1.475 registros. Do dia 1º deste ano até o dia 4 de agosto, 1.100.000 hectares do Pantanal foram atingidos pelo fogo na área pertencente a Mato Grosso do Sul, que abriga cerca de 65% do bioma do país. No mesmo período do ano passado, foram 290.000 hectares da mesma região. Já na parte do Mato Grosso, que corresponde a 35% da área brasileira do Pantanal, foram cerca de 120.000 hectares do bioma, de janeiro a agosto desse ano. Os incêndios também atingem as áreas do Pantanal na Bolívia e no Paraguai. De acordo com o gráfico, podemos observar e perceber
a evolução das queimadas anuais no período de janeiro e agosto de 2014, demonstrando uma crescente ao longo do tempo das queimadas do Pantanal. Se a gente reparar, em 2014, a gente tinha 413 queimadas nesse período. Em 2020, chegamos a 7.497. A principal causa da expansão do desmatamento no Pantanal, segundo especialistas, é o crescimento do agronegócio na região. Há décadas o bioma convive com a produção extensiva de gado. O levantamento do Instituto SOS Pantanal aponta que cerca de 15% da área do Pantanal foi convertida em pastagens. Até o dia 13 de setembro, o Pantanal acumulou 14.764 pontos de queimadas registrados. O total de 2020 até o momento é a maior taxa histórica registrada no bioma, superando o contabilizado ao longo dos anos desde 1998. As informações sobre as queimadas e pontos de incêndio são detectados pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, e foram atualizados até dia 14 de setembro. A área corresponde a quase 15% do bioma. Quando comparado de janeiro a setembro de 2019, 2020 já apresenta um crescimento de 95% em relação a 2005, ano que registrou a maior taxa histórica até então. O aumento em 2020 é de 17,77%. Somente em setembro foi registrado 4.611 focos de incêndios no Pantanal. Ao comparar setembro deste ano com outro período do ano passado, até 13 de setembro de 2009 foram registrados 1.534, enquanto em 2020 o total é 4.611, um aumento de 200%, 3 vezes o total atual. O Pantanal está presente nos estados do Mato Grosso do Sul, que também apresentam altas taxas de queimada até o momento. O INPE detectou um total de 32.230 focos de incêndios ativos no Mato Grosso e 7.493 no Mato Grosso do Sul. O estado brasileiro que mais acumulou queimadas entre as regiões. Até 13 de setembro, foram contabilizados 12.624 pontos de incêndios no estado, 21% maior do que registrados em agosto do ano passado. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso, o total da área queimada do Pantanal é de 1.551.000 hectares. É o equivalente a 10 vezes a cidade de São Paulo e 31 vezes a cidade de Porto Alegre. Já o Mato Grosso do Sul, o total da área atingida pelas queimadas no biomas, tanto do Pantanal quanto da Mata Atlântica do Cerrado, chega a 1.450.000 hectares. Nos últimos dias, a fumaça dos incêndios nos biomas brasileiros e também na Bolívia avançou para lugares como nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e municípios de Minas Gerais. Segundo a Metsul Meteorologia, essa fumaça já havia chegado ao sul do país. No dia 13, houve relatos da chuva preta na cidade de São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul. A suspeita é de que a coloração escura tenha sido causada pelos incêndios do Pantanal, que enfrenta o pior período de queimadas nas últimas décadas. Nesses mapas a gente consegue observar as regiões onde a gente tem uma grande quantidade de calor e a fumaça que está sendo levada, ao longo da nossa região do Brasil. A situação do Pantanal é muito preocupante. Além de políticas públicas que reduzam o índice de desmatamento e de incêndios, o setor econômico também precisa entender a importância de conciliar conservação da natureza com aspectos produtivos, com a diminuição de tanto do recurso financeiro quanto de recursos humanos. Nós temos a obrigação de ajudar que os biomas do país sejam preservados, não apenas por sermos brasileiros, mas por sermos cidadãos do planeta. Existe uma série de questões relacionadas a esse problema. Há córregos, rios, nascentes sendo prejudicados, animais morrendo, plantas sumindo e comunidades tradicionais precisando de ajuda.
Precisamos urgente de um novo direcionamento para reverter essa situação e de mais decisões que tenham a participação da sociedade civil. Espero que vocês tenham entendido um pouco da situação do Pantanal nessa aula. Espero que vocês tenham observado esses dados e nas próximas aulas nós vamos rever esses dados e utilizar eles para o nosso estudo de frações. Na próxima aula, estudo de frações que acontece na segunda-feira, vamos pegar alguns dados recentes da situação do Pantanal e entender qual é a aplicação desses dados para o estudo de fração. Além da gente lembrar como se estuda fração, entender um pouco das operações entre essas frações, nós vamos poder associar essas informações sobre o Pantanal com esse estudo. Então, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso e que vocês vão utilizar toda essa informação que a gente teve nessa aula para também aprender matemática. Tenha uma boa noite, um bom final de semana e a gente se vê na segunda-feira.